Universidade de Montpellier, na França, com mais de 1.400 artigos técnicos e científicos publicados no Brasil e no exterior. É autor de 56 livros publicados em português, inglês, francês, italiano, espanhol, árabe e mandarim. Pesquisador da Embrapa desde 1980, implantou e dirigiu 3 centros nacionais de pesquisa. Estudioso da agricultura nacional, foi professor e orientador de mestrados e doutorados na Universidade de São Paulo, USP, e na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Trabalha com desenvolvimento sustentável e, em suas pesquisas, busca conciliar proteção ambiental e produção agropecuária. Em sua carreira, já realizou pesquisas em todos os estados da federação. Escreve regularmente em diversos jornais e revistas. É consultor de instituições de pesquisa e desenvolvimento, nacionais e internacionais, como FAO, Unesco, Banco Mundial e ICA. Recebeu mais de 50 prêmios e condecorações, dentre as quais destacam-se a Ordem do Rio Branco do Itamaraty, o Prêmio Abril de Jornalismo na categoria Ciência e o diploma de Construtor da Internet da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, do CNPq. É membro da Academia Nacional de Agricultura da SNA e do Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp. Foi coordenador na Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais da Presidência da República. É diretor do Instituto Ciência e Fé, pesquisador da Embrapa Territorial por 43 anos, foi eleito agrônomo do ano em 2021 pela Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo. Aposentou-se no início de 2023 como assessor da presidência da Embrapa. Para abordar o tema, a sustentabilidade da cafeicultura no agronegócio brasileiro, recebemos Dr. Evaristo de Miranda. Bom, boa tarde. Vocês que estão aqui enfrentando essa calmaria pós-prânsica, que os veterinários chamam, depois de comer, né? Eu agradeço o convite que me foi feito para fazer uma apresentação da cafeicultura brasileira em termos da sua sustentabilidade, né? Me foi colocado como uma pergunta pelo Oswaldo, né? Se a cafeicultura brasileira é sustentável, né? Então, eu vou apresentar isso em 2 partes principais. A primeira, rápida, são os fatores externos que dão sustentabilidade à cafeicultura brasileira. Depois vou me dedicar mais aos fatores internos, que também são fundamentais, eles sim, para essa sustentabilidade. E vou fazer um overview de todas as mudanças, né, em busca de sustentabilidade que estão ocorrendo nos sistemas de produção de café no Brasil. A primeira razão pela qual a cafeicultura brasileira é sustentável é porque tem uma demanda enorme por café no mundo, entendeu? O mundo não para de querer café e por 2 razões, porque aumenta a população do mundo e aumenta a renda, e aumentando a renda aumenta os padrões de consumo. Só 2, 3 slides para se ter uma ideia, mas é sempre bom lembrar. A Índia, ela ultrapassou a China em população, né? A Índia agora tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, não tem programa sério de controle de natalidade, vai continuar crescendo. A China continua crescendo a população. Só esses 2 países, né, são mais de 3 bilhões de pessoas e são mercados onde o consumo de café tem aumentado. E o consumo aumenta também devido à urbanização do planeta. Em 2007, pela primeira vez no planeta Terra, a população urbana passou a ser superior à população rural. E quando você está na cidade, você não produz alimentos, você não produz café, nem arroz, nem feijão, você consome. E adota também costumes de consumo urbanos, e o café faz parte disso, não é? Para vocês terem uma ideia, neste ano, só esses países em azul são os que ainda têm uma população rural maior que a urbana. O resto do planeta é urbano, será cada vez mais urbano, e quando você está na cidade, você tem outros hábitos de consumo, inclusive entrando nesse hábito de consumo do café. Eu tenho coisas mais detalhadas sobre isso, mas não vou aqui entrar em detalhes, acho que o importante era mostrar essas 2 coisas, né? O aumento da população, o aumento da renda, a urbanização,
sobretudo nos países árabes, né, no mundo árabe e na Ásia. Em segundo lugar, o nosso café tem sustentabilidade porque o agro brasileiro não foi afetado, muito pouco, por essa crise que os sistemas alimentares enfrentaram nos últimos 4, 5 anos. Né? Nos últimos 4, 5 anos, nós tivemos a pandemia da Covid, que afetou a produção no mundo de alimentos, né? Isso gerou problemas logísticos, problemas com cadeia de suprimentos, sobretudo nos Estados Unidos, na China. Aí veio o conflito com a Ucrânia, que gerou mais problemas no fornecimento de alimentos, problemas com relação a fertilizantes, né? Sanções contra a Rússia, preço de fertilizante, e ainda houve os problemas climáticos, né, que prejudicaram bastante a produção de grãos nos Estados Unidos, sobretudo na Argentina. Levou esses países, está fazendo agora um mês, que a Índia proibiu a exportação de arroz. Mas a Índia é o maior exportador de arroz do mundo, né? E ela proibiu o exportador de arroz, né? E a Argentina também proibiu a exportação de várias coisas. Então, isso levou a protecionismo. Esse contexto pouco afetou o agronegócio brasileiro. Nós batemos recorde de produção e de exportação nesse período. O valor da produção agropecuária, incluindo aí o café, que agora não tanto, mas andou com preços muito bons, né? Entrou nisso. Quer dizer, em 40 anos, o Brasil, que era um país que importava alimento básico, né, aumentou de uma forma extraordinária a sua produção de grãos, né, ele aumentou 400% a produção de grãos, a área só cresceu 60%, então isso mostra ganhos de produtividade muito relevantes por parte do Brasil. E o mundo inteiro olha para o Brasil esperando mesmo que ele seja esse fornecedor de alimentos, né? Queria concluir aqui sobre esse terceiro aspecto, é que essa sustentabilidade tem a ver com novos arranjos assim, internacionais e que tem implicação para o café, que é esse triângulo muito bem estabelecido nos últimos 5 anos entre Rússia, Brasil e China. Os fertilizantes do Brasil estão vindo praticamente quase tudo da Rússia, desde que o Bolsonaro fez aquela viagem lá e acertou, viagem muito criticada na ocasião, mas que tinha toda a razão de ser, e que hoje nós estamos recebendo fertilizantes com preços muito razoáveis, não faltou 1 quilo de fertilizante para nós, esse ano, inclusive, com preço inferior ao ano passado da Rússia, né? E estamos produzindo com esse fertilizante alimentos para a China, né, que conversa com a Rússia, né? Para vocês terem uma ideia, a Ucrânia, ela, até 2 anos atrás, vamos dizer assim, ela produzia e exportava 32 milhões de toneladas de grãos, de cereais, essencialmente milho e trigo. 32 milhões de toneladas, a Ucrânia. O Brasil, nessa última safra, só o a mais de exportação do Brasil, que o Brasil exportou a mais com relação à safra anterior de milho, deu 35 milhões de toneladas. Quer dizer, só o a mais que nós exportamos de trigo é mais que toda a produção da Ucrânia. E é óbvio que o Brasil está tendo essa exportação e ocupando muitos espaços que antes vinham desses países, nesse momento, prejudicados. Então, hoje nós somos liderança mundial em muitos produtos e tem um novo peso geopolítico do Brasil que vem do agronegócio. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre o café nisso, né? Então, se a gente olhar hoje, o Brasil, bom, ele é o primeiro exportador mundial de açúcar, de café, de suco de laranja, de soja, de carne, de frango, de milho. Tem muito para crescer ainda no caso dos suínos e vai crescer. Também tem muito para crescer ainda no algodão, etc. e tal. Então, o Brasil é mesmo uma potência, e uma potência que tem hoje, exporta para mais de 190 países, né? E não exporta só esses grandes itens, exporta também pequenos itens, né? O Brasil agora abriu o mercado para exportar maçã para Colômbia, para Nicarágua, para Costa Rica. Vocês sabem quem é o maior importador de maçã do Brasil? Quem mais compra maçã do Brasil? Compra 20% da maçã brasileira? É a Índia, né? O Brasil está exportando sêmen bovino para o Kuwait, para o Vietnã, enfim. Tem havido também uma diversificação das exportações brasileiras. Então, nesse contexto, o café também é beneficiado e se beneficia e abre também caminhos para outros produtos brasileiros. Isso é um conjunto, vamos dizer,
Eu não queria me alongar, eu tenho até coisas publicadas com mais detalhes sobre isso, mas são esses 3 fatores externos que têm a ver com a nossa condição interna, mas que são muito positivos para garantir mercado, demanda, que é fundamental para a sustentabilidade. Se você produzir e não tiver quem compre, você não sai daí, né? Você não sai do lugar, né? Bem, agora, o nosso café, ele é sustentável, a cafeicultura, e cada vez mais sustentável, porque nós desenvolvemos, e ainda continuamos desenvolvendo, e eu tenho uma alegria grande quando eu entro assim numa pequena feira dessa e vejo que tem ali de novas soluções, de inovações tecnológicas, etc., para o café. Você vê como isso não para de evoluir, mas nós construímos e continuamos construindo um modelo competitivo de cafeicultura, porque nós somos competitivos nisso, e que não tem paralelo no mundo em cafeicultura tropical. Não tem, né, como o Brasil. E esse modelo ele tem 3 grandes eixos. Primeiro, a cafeicultura continua sendo capaz de transformar solos pouco produtivos, terras ácidas, em situação de relevo, pobres, em terras férteis. Não é? E faz isso, claro, com calcário, com pó de rocha, mas também com bioinsumo, com biofertilizante, gerenciando a questão dos patógenos do solo e cada vez mais olhando esse solo como um ecossistema, não só como um suporte do café, né, físico, químico, biológico, não, uma coisa mais complexa, né, e a gente vai voltar depois sobre isso. Então, essa questão da vida dos solos, não é, basta ver aqui, né, tem 3, 4 empresas aqui muito dedicadas a essa área da vida do solo. Depois você tem do outro lado, no caso da cafeicultura, todo o melhoramento genético, né, que tem mais de um século de história, e de história única e a melhor do planeta, não tem ninguém que chegue perto do que o Brasil avançou em termos de melhoramento genético do café. E você tem, então, variedades adaptadas a diversas situações de solo, de clima, né, de resistência a doenças. Nós temos escalonamento, temos diferenças de maturação, variedades para menos adensada, mais adensada, variedades em função de qualidade da bebida, etc. E também agora um esforço de melhoramento no próprio café robusta, né, que eu me policio para não falar mal dele aqui, senão a pessoa fica brava comigo, mas assim, eu que sou pé na cafeicultura de família e arábica total, mas enfim, tudo isso está melhorando, não para de melhorar, tem novas inovações, a gente continua, é fantástico o que a gente fez aí, essencialmente de melhoramento genético, né? E depois nós temos uma plataforma, né, que está ali, né, a gente vê aquelas máquinas todas que estão ali, né? Há 10 anos não tinha essas coisas, né? Há 20 anos nem pensar, né? E agora tem e vai ter mais, né? Quer dizer, toda essa IoT, quer dizer, uma plataforma sustentável de máquina, de equipamento, mas também de sensores, né? Olha uma aguinha aqui, sensores instalados nos solos, né, para umidade, sensores para agrometeorologia, enfim, a diversidade de sensores que está se incorporando na cafeicultura é muito grande, né? A irrigação, né? Está aqui o pessoal com gotejamento, que isso aí avançou em economia de água, etc. Insumos e também na própria gestão, né? Na toda a informatização, todos os critérios de gestão. É claro que isso que nós estamos falando aqui não é todo mundo que faz tudo isso, né? Cada produtor tem uma história, cada cafeicultor tem uma história, e dentro dessa história ele tem prioridades, tem condições objetivas do que ele pode fazer, mas no conjunto o Brasil tem uma situação excepcional nisso, né? Então, uma das características dessa cafeicultura, como é característica de qualquer coisa no Brasil, na agricultura, isso vale para a soja, para o milho, para tudo. Existe concentração territorial. Quer dizer, todas as culturas têm concentração. Esse aqui é um trabalho que eu fiz há pouco tempo, no caso do café, por exemplo, em Minas Gerais. Minas Gerais, que tem aí 800 e tantos municípios, é o estado que tem mais municípios no Brasil, é Minas, né? Pois bem, 55% dos municípios de Minas, ou seja, 468, todos que têm alguma cor aqui, a não ser os brancos, eles têm alguma produção significativa de café. Então, tudo isso aí produz café, né? Uns mais, outros menos, todos esses produzem. Não quer dizer que nos brancos não tem algum café, né? Tem alguma coisa, mas pouco expressiva, né? Então, o expressivo, 468, quer dizer, 55% dos
municípios mineiros têm produção significativa de café. Aquilo pesa no produto agrícola do município, né? Só que assim, você tem, desses 468, 18 municípios, que estão aqui em azul, que é o primeiro quartil, 18 municípios que produzem 1/4 do café de Minas. 18 municípios produzem 25% da produção de café do estado de Minas Gerais. Então, é um número muito pequeno, né? Que é onde mais se concentra a cafeicultura. Se eu tivesse que vender produtos e tivesse ouvindo a palestra aqui, não tivesse ficado lá no stand, pediria uma cópia do mapa e os detalhes, o PowerPoint, esse negócio, porque tem todo o desdobramento disso, para ver onde é que tem mercado para o meu negócio, né? Onde é que eu vou colocar um vendedor, etc. Nesses municípios está aqui, eu me permito indicar com a mão, Patrocínio, né? Está bem no coração da maior concentração assim, territorial da produção de café do estado de Minas Gerais. Se você considerar o verde, que é mais outro quarto da produção, o verde, 30 municípios, quer dizer que 48 municípios, o azul mais o verde, 48 municípios, ou seja, 10% dos municípios com café, ou 5% dos municípios de Minas, produz a metade do café do estado. Metade do café do estado é produzido em 48 municípios, né? Sendo que está claro isso daí, né? Então, nós temos uma concentração territorial e, lá na Embrapa Territorial, nós temos feito estudos sobre também o padrão de repartição territorial desse uso das terras e qual é o município que está se candidatando. É azul, mas está para cair para o verde, por exemplo. E qual que é o verde que está para subir para o azul. E assim vai, você vê a dinâmica. E qual é o município que está estável na área, etc. O café tem relativa estabilidade, né? Agora, esses cafés são muito diferentes. Não bastasse dizer uma coisa é esse café aqui, né? Outra coisa é lá, o Caparaó, toda aquela região. Mas isso tudo é cafeicultura na sua diversidade, né? Eu acho, e a minha segunda parte, que esse sobrevoo que eu falei de fazer, esse overview, que o Oswaldo me solicitou e me fez trabalhar, que eu não queria trabalhar tanto para fazer essa palestra, mas eu acabei trabalhando bastante para fazer essa palestra. Até mandei reclamações para ele, por recados de pessoas interpostas, né? Mas, assim, eu acho que são 10 pontos, não é, de novo, que todo cafeicultor está fazendo tudo isso, não é? Uns estão fazendo mais uma coisa, outros outras, cada vez incorpora mais, etc. e tal. Mas se eu pudesse fazer uma pergunta, como já fiz em Guaxupé, em outros lugares, para os produtores, para vocês que estão aqui, para pesquisador, para técnico, é uma pergunta que eu gosto de fazer, que é a seguinte, é importantíssimo para o café. Qual é a diferença entre pensar e refletir? Qual é a diferença entre pensar e refletir? Quando eu estou na universidade, eu até peço para os alunos escrever num papelzinho o que eles acham que é pensar, o que eles acham que é refletir, depois escolho uma vítima lá para ler a definição dele, etc. Né? Qual que é a diferença entre pensar e refletir? Isso é importante porque a gente vai ver agora. Bom, eu acho, tem uma definição, para mim, refletir é incomodar os pensamentos. A pessoa tem pensamentos, mas de repente ela ouve uma inovação lá em agricultura, que ela fala, imagina, não faria isso nunca, isso não deve dar certo, isso não pode funcionar, mas, por outro lado, o cara falou que deu isso, tem um cara que está fazendo, meu vizinho começou a fazer, não sei o quê, o cara reflete, né? Então, refletir é incomodar os pensamentos. Na cafeicultura tem muita gente com muito pensamento, que acredita muito, porque o bisavô, o avô, na minha família eu tenho isso, né? Mas é gente que reflete também. Se você levar fatos, dados, eles refletem e a cafeicultura vai andando, né? Vai andando. Então, isso daqui é fruto de reflexão de muita gente, né? Acho que o primeiro ponto que mostra a evolução dessa sustentabilidade, e que o Marco do Secafé vai falar hoje aqui, acho que lá para o final da tarde, tem uma palestra dele, o Marcos da Secafé, é o desmatamento. Quer dizer, a União Europeia colocou agora uma lei que vai entrar em vigor em 2024, em dezembro de 2024, na prática em 2025, mas que eles não vão importar mais nenhum produto agrícola que venha de alguma área que tenha sido desmatada depois de 2021.
certo? Bem, e o ônus de provar isso é de toda a cadeia, não de quem está lá, né? O café é um dos que mais avançou nisso, né? Isso faz parte dessa política, que eu pus ali em vermelhinho, que é o seguinte, né? É o seu carbono que eu estou empenhado em reduzir, entendeu? O deles, eles não estão empenhados em reduzir, mas o seu, eles estão muito empenhados em reduzir, certo? A China, que emitia 21% do carbono do planeta, 21%, a China sozinha, ela falou que ela não vai fazer redução nenhuma até 2030. E agora ela já representa 1/4 das emissões do planeta, né? E ela vai continuar aumentando as emissões. Mas aqui a gente acha que tem que fazer café, carbono zero, não sei o quê, tal. Então a gente vive um pouco o negócio da xicrinha, né? You are the carbon that they want to reduce, né? Nós somos o carbono que eles querem reduzir. Às vezes não só o carbono, eles querem reduzir outras coisas também nossas. Mas o fato é que o Brasil está indo bem nisso. Eu não vou detalhar porque o Marcos vai falar. Mas as reuniões que se teve com a União Europeia, né, e essa intensificação da propaganda do café no exterior, mostrando o que é o Código Florestal Brasileiro, que ninguém tem, né, o que é o Cadastro Ambiental Rural, que ninguém tem, né, o quanto isso pode gerar indicadores, né, que atendam o que a Europa está interessada, a ponto de que eles querem fazer do café um exemplo, um primeiro exemplo, né, um piloto. Vão fazer aí com 4 remessas de café, etc. e tal. Ele vai falar melhor disso, mas está aí um tema no qual nós estamos bem posicionados. Isso aqui é um pedacinho lá do tratamento de dados lá na Embrapa, mas as áreas de cafeicultura a gente comparou vários anos, bom, não tem nenhuma progressão em cima de desmatamento, entendeu? Em patrocínio, nada de nada. Você tem, às vezes, em cima de pastagem, em cima de um eucalipto, que virou isso ou aquilo, mas... Então, nós temos como provar, no caso do café, melhor, talvez, que qualquer produto do Brasil agrícola, que o desmatamento é zero, né? O café que está sendo exportado, porque, sabe, às vezes no contêiner tem 1000 lotes diferentes misturados ali, um monte de origem, não é simples comprovar tudo isso sem desmatamento, mas nós somos capazes. A segunda coisa, desses 10, alguns eu vou passar rapidamente, outros eu vou detalhar um pouquinho mais, é que o café conserva solos, é uma tradição histórica, antiga, sempre trabalhou em conservação de solo, né? Em curva de nível, em terraceamento, em terracinho, terração, etc. Quer dizer, tudo isso, trabalho alternado nas linhas da cafeicultura para combater a erosão. Quer dizer, o café tem uma história de conservação de solos, mas que vai além disso, né? Porque hoje busca restaurar a vida desses solos com uma série de iniciativas, a gente vai ver exemplos. Então, o que eu estou apresentando aqui vai se recobrir. Mas o café também cuida muito bem da água, não só da infiltração da água, mas também do uso da água, né? Uma das cadeias produtivas que o uso da água de irrigação é a mais eficiente hoje no Brasil é o café, né? Vai aqui, Araguari, tudo isso, café por gotejamento, quer dizer, pouca água, muito bem utilizada, etc, etc. Tenta ver alguma cultura de dimensão que tenha um uso da água tão excelente como o do café e que com esses sensores de solo, com tudo isso, não para de se aperfeiçoar, né? E também vocês tiveram aqui palestras sobre isso, não vou... A outra coisa é que o café, a cafeicultura cada vez mais está atenta a essa vida do solo, né? E procurando novas alternativas, que também estão acontecendo na agricultura brasileira. Quer dizer, aumentou muito no Brasil o uso de pó de rocha, como remineralizador de solo. Não é para substituir o adubo, porque isso não é possível, entendeu? Mas o pó de rocha tem manifestado, tem vários trabalhos da Embrapa publicado com várias culturas, com vários tipos de rochas, né? Claro que tem muitos tipos de rochas. Tem alguns tipos de rochas, como dolitas, fonolitos. Bom, tem o calcário, que já é um pó de rocha que a gente usa faz tempo, mas que funciona muito bem. Às vezes a gente ouve alguém falar, bom, vamos devagar no café, porque o teor que tem de potássio não é nada comparado com o que o adubo precisa, a planta. Mas você não está só substituindo a adubação, isso precisa ficar atento nisso aqui. Você está cuidando da vida do solo. Está comprovado o quanto o pó de rocha melhora a atividade biológica no solo, enraizando, uma série de coisas. Mesmo que ele talvez não esteja fornecendo o fósforo, o potássio, esse não é o único objetivo da remineralização. Não é todo mundo que está fazendo isso, mas tem muita gente fazendo. Isso vai continuar evoluindo. Os estudos nessa área também evoluíram bastante, né?
Eu não vou aqui entrar em detalhe, mas a gente tem trabalhos publicados sobre isso, né? O outro ponto é a parte dos bioinsumos, né, e bioprodutos produzidos on-farm, né? Aqui na entrada, né, para quem entrou aqui, tem lá uma bela de uma estrutura para produção, não é, de biocondicionadores de solo, né? Para quem não é do ramo, se tem estudante aí, como é que se fosse probiótico para o solo, né? Você toma iogurte, isso é como se fosse colocar iogurte no solo, colocar probióticos. É uma série de matérias, né, com uma série de componentes microbiológicos que você produz on-farm, né? E esses biocondicionadores de solo incluem os biofertilizantes. Claro que já tinha compostagem, mas hoje você tem compostagem muito sofisticada, né, com equipamentos muito sofisticados. Aqui também tem um pessoal aí, estava até passando filminho aqui antes de começar, que avançou muito nisso daí. Então, a parte de biofertilizantes, de biocondicionador de solo, produzido ou não on-farm, tem evoluído muito no Brasil e tem toda uma legislação, né, que agora está no fim de linha de aprovação, já reconhecida no Ministério da Agricultura, etc. Todo um embate de grandes empresas, às vezes, contra o produtor, porque não quer concorrência, não quer que o produtor produza ele certas coisas. Outros entendem que sim, mas, enfim, isso avançou muito. A outra área que nós não paramos de avançar e que tem muitas soluções que variam de propriedade para propriedade, quase que de talhão para talhão, é toda a parte de adubo verde, né, de mix de cobertura, como o pessoal diz, né, das várias plantas que se utiliza na entrelinha. Isso tem toda a interação com o solo, toda a interação com a água, controle de nematóide, de patógeno, quer dizer, você tem muitos ganhos aí. Armazenagem de carbono, e não é uma coisa só, a gente tem muitas soluções, dependendo do local, do ciclo do café que você está plantando, da idade do cafezal, enfim. É uma área onde tem muitos resultados, agora uma produção de sementes muito melhor que no passado, né? Você adquire sementes para plantar um mix de adubação que você sabe qual é a procedência, sabe o que esperar daquilo, como manejar. E tem muita gente fazendo coisas muito bonitas nisso, e no café é extraordinário o que se faz nessa área, e com máquinas adaptadas também para isso, né? Um outro ponto da cafeicultura que eu acho que vai desenvolver muito nos próximos anos é a questão da fecundação, né, e o papel das abelhas, sobretudo das abelhas nativas, né? Por poliníferas são você manter em torno do cafezal, APP, e até plantar nessa APP uma série de plantas que favorece a presença de polinizador. Então, você cuidar de poliníferas é cuidar da presença na vizinhança do cafezal de plantas que são um excelente suporte para polinizadores. Agora, o outro é você fazer uma polinização assistida, você colocar mesmo colmeia. Você sabe que o café ele é autógamo, né, como os agrônomos colegas, né? Quer dizer, não precisa de inseto para polinizar nada, né? Mas, na prática, quando se coloca insetos, tem vários ensaios publicados, você aumenta a produtividade. E se colocar, por exemplo, a abelha mandaçaia e a abelha uruçu, etc., variando, inclusive, essas abelhas, você aumenta mais ainda a produtividade. Chega a 20%, tem lugares que chegam quase a 30% de ganho de produtividade com a presença dessas colmeias. Melhora também a qualidade da bebida, porque aumenta a teor em açúcar, o tamanho dos grãos, né? E, é claro, você pode também usar o Uber das abelhas aí, que hoje já se fala muito na cafeicultura, né? Você contrata a colmeia e o pessoal leva as colmeias lá, né? E coloca as colmeias lá. Isso permite que você possa ter um calendário, né, em função da tua florada, de uma série de coisas, né? Essa é uma coisa que traz renda para os apicultores. Então, isso deu uma levantada na apicultura, nas áreas da cafeicultura, que não existia tanto antes e que agora cresceu. Muita gente que estava no eucalipto agora também está trabalhando com café. E, ao mesmo tempo, também tem produtor mesmo que está fazendo apicultura de abelha sem ferrão ou de abelha com ferrão, que é a abelha europeia, que é uma exótica, né? E que traz uma renda adicional para o produtor. Então, esse é um tema de ganhos mútuos, né? A pesquisa evoluiu bastante nessa área. A gente não sabia multiplicar a rainha
dessas abelhas meliponidas, a gente não sabia como na apis mellifera, na abelha europeia, é fácil, você dá geleia real para a larva, vira rainha. Mas nessas outras a gente não sabia, e agora a gente sabe como fazer isso daí. E sabe como dividir colmeias, e cada vez a gente aprende mais nisso daí, né? Em pesquisa, e esses resultados estão sendo aplicados, tem empresas voltadas só para isso. Então, acho que algo que harmoniza com o controle biológico de praga e doença, acaba ajustando calendários, enfim. É um avanço que eu mesmo, pessoalmente, acompanho e admiro muito o que está acontecendo nessa área, que é a parte de polinização. E já vinha forte no morango, vinha forte no tomate, em estufas, né, porque a abelha sem ferrão, você pode botar dentro da estufa, fazendo uma diferença enorme, só o fato de pôr uma colmeiazinha dentro da estufa. E agora, bom, isso está se estendendo cada vez mais no caso do café, tem muitos trabalhos já publicados sobre isso. Depois nós temos esse tema do café carbono neutro, que é o meu penúltimo assunto aqui, né? Tudo isso faz parte dessa sustentabilidade. O café carbono neutro é uma proposta de você neutralizar, reduzir as emissões de CO2 na cafeicultura, né? E já tem alguns cafés classificados carbono neutro, como vocês sabem, né? Monte Carmelo exportou aí para o Japão uma certa quantidade de café classificado carbono neutro, ganhando um valor bem superior. Tem gente já certificada, né, nesse tipo de café. Isso continua avançando, mas ainda está muito no começo, sabe? Quer dizer, os cálculos, as medidas, ainda falta muita coisa. Tem muita coisa para andar nisso. É muito imperfeita ainda a avaliação que a gente faz. É ainda com muito erro, com subestimar muita coisa, tal. Porque, na realidade, para você falar de carbono neutro, você tem que olhar tanto o fluxo interno, vamos dizer assim, como o fluxo externo de carbono. O fluxo interno é tudo que mobiliza o carbono na área de produção. Então, é claro, se você está plantando árvore e o café também está crescendo, eles vão imobilizar na madeira muito carbono. Quer dizer, o café imobiliza crescendo, essas árvores que você plantou para sombreamento também imobiliza, etc. Se você está recuperando a APP naquela área de café, também você vai ter sequestro de CO2. Se está fazendo o que nós falamos ali de mix de adubação na entrelinha, braquiária decumbens, tudo isso que também vai ter, né, no enraizamento, etc. Então, nós temos aí uma série de etapas, né, e de processos na gestão da fertilidade, na eficiência fotossintética, que retira carbono da atmosfera e armazena, às vezes por 5 anos, às vezes por 15, às vezes por 30, às vezes por 50 anos, depende, esse carbono. Esse é o fluxo interno, que a gente ainda mede de uma maneira muito imperfeita, né? Mesmo assim, teve vários trabalhos, a Embrapa participou disso, né? 40 propriedades rurais aqui de cafeicultura em Minas Gerais, foi feito um balanço do carbono, né? E entre solo e planta, a média dessas 40 propriedades foi de 1,5 tonelada, um pouco mais, de carbono equivalente ano, armazenado lá. Certo? Todo ano aumenta 1,5 tonelada de carbono a mais, ali naquela área. Certo? 1,5 tonelada. Quando o cara tem boas práticas, como braquiária decumbens, plantada, entrelinha, todo esse manejo que a gente evocou aí, quando você está cuidando da vida do solo, que a atividade biológica no solo aumenta, então aumenta a vida no solo, quer dizer que aumenta carbono no solo, aumenta carbono orgânico. Bom, você chega a quase 4 toneladas por ano de carbono imobilizado no solo. Isso são papers que vocês podem achar, está publicado, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, tem um estudo da Embrapa Territorial com o Secafé mostrando que, em média, São Paulo e Minas Gerais, para cada hectare de café, você tem cerca de 50 toneladas de carbono armazenado na APP e em reserva legal. Quando você estima o que tem ali imobilizado na reserva legal, você tem isso. Então, o fluxo de carbono, a gente ainda não mede todo o fluxo interno, mas já está avançando muito nisso e tem uma série de medidas, né? E existe o fluxo externo, que é assim, quando você usa
as bactérias de vida livre no solo para fixar nitrogênio. Uma série de recursos biológicos e reduz a adubação nitrogenada, você reduz a emissão de carbono, porque a produção desses fertilizantes emite muito carbono a partir do petróleo, né? Mesma coisa nos defensivos, né? Quando você usa menos defensivo sintético, quando se faz menos passadas, tudo isso economiza. Então, o ciclo externo, vamos dizer, do carbono, é esse fluxo, né, do plantio até a colheita, tudo que intervém e que você pode reduzir, né, a emissão, reduzindo o número de passagem, etc. Não é intrínseco à produção, não sei se ficou claro isso. Quer dizer, a gente não tem ainda exemplo de balanço de carbono que integre tudo isso, mas está todo mundo mexendo e fazendo. Já já a gente vai ter bons indicadores de ESG, né, dando uma ideia de quanto é carbono neutro. Eu queria ir para a última parte da minha apresentação, do meu último ponto, mais perto, que é falar do que é a preservação da vegetação nativa na cafeicultura. Lá a equipe que eu coordenei na Embrapa, a gente tem vários estudos sobre isso, e eles foram feitos por geoprocessamento, com imagem satélite e com o CAR, né? Nós temos hoje o cadastro ambiental rural de todo o Brasil, lá na Embrapa, um cadastro que já foi corrigido, ajustado. Nós estamos na 3ª geração de programas de geoprocessamento para tratar os dados do CAR. E temos, por exemplo, isso aqui eu fiz agora, antes de vir para cá, fiz só patrocínio, né? Então você tem todos os imóveis de patrocínio, tem todas as áreas de APP, reserva legal e vegetação excedente de cada imóvel, e você pode, então, trabalhar esses dados e chegar em números, né? Então, por exemplo, no caso de patrocínio, pelo menos do que está cadastrado no CAR, existe hoje 4.731 imóveis, né? Aqui é o município, né? Quem é daqui conhece, né? Tudo que está em verde ali são áreas de preservação, áreas dedicadas à APP, umas melhores que as outras, outras piores que umas, mas é APP, ninguém mexe mais, né? Área de reserva legal, tudo, né? Bom. Então, nós temos 4.731 imóveis, quer dizer, quase 5 mil imóveis que ocupam 244 mil hectares. Essa é a área cadastrada no CAR, total. Só que esses imóveis dedicam de área à preservação da vegetação 89 mil hectares de vegetação nativa preservada dentro dos imóveis rurais. Certo? Dentro dos imóveis rurais. Isso dá uma média de 33%. Quer dizer que o cafeicultor de patrocínio, ele usa 67% da sua área e dedica à biodiversidade, à vegetação, 33%. Quanto é que a legislação exige? 20%. Né? Então ele faz 33%. Era para bater palma para eles, não era? Mas mesmo assim tem gente falando mal, né? Mas era para bater palma. Eles estão preservando muito mais do que pede a legislação. Eu não resisti à tentação de apresentar Minas Gerais, só para vocês terem uma ideia. Quando você faz Minas, você tem 866 mil imóveis em Minas, ocupando aí 44 milhões de hectares, preservando quase 16 milhões, em média 35% da área dos imóveis. Em Minas preserva até mais ainda o agricultor. O agricultor mineiro só usa 65% do que ele tem. 35% ele imobilizou em prol do meio ambiente, atendendo à legislação. Né? É tudo que está em verde aí. E lá na Embrapa você tem esses dados, município por município, né? A gente só não fornece o dado individual dos imóveis porque é proibido pela lei até de fazer isso. Mas o dado agregado, quantos imóveis por município, a área de APP, de reserva legal, tudo isso tem do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro. Aliás, quando você olha o Brasil inteiro, que se pega os 6 milhões de imóveis, a gente chega nesse número, né? Que os produtores, isso não é uma estimativa, isso é uma medida, isso está em mapa, está registrado pelos produtores, certo? É um compromisso dos agricultores, em reserva legal e APP. Bem, a gente chega a 2,8 milhões de quilômetros quadrados. 2,8 milhões de quilômetros quadrados. 33,2% do Brasil. Ou seja, os produtores rurais brasileiros, em terras privadas, eles preservam 1/3 do Brasil. Todas as unidades de conservação dá 10%.
e o produtor 33%. 1/3 do Brasil está preservado em terras privadas pelos produtores rurais. Na Amazônia a exigência é maior, no Sudeste é menor, mas na média dá 49% do imóvel. Quer dizer, o produtor rural brasileiro é o único no mundo que só usa metade da terra que ele tem. Metade é para o meio ambiente. Quer dizer, o produtor rural brasileiro foi transformado num guarda-parque, né? Tem um parquezinho nacional dentro de cada propriedade, ninguém pagou para ele por isso, ninguém desapropriou por isso, porque parque nacional tem que desapropriar e pagar. Mas na propriedade não, ficou lá, essa área está lá, ele não pode mexer. Pior, ele tem que cuidar, porque se roubarem a madeira, ele é multado. Se pegar fogo, ele é processado, ele tem multa. Ele tem que fazer acero, tem que fazer cerca, se o gado entrar na PP dá problema, dá multa. Então ele também é um guarda-parque, que não cobra nada, né? Nem recebe nada, para cuidar de tudo isso. Ora, essa terra imobilizada aqui, por exemplo, em Patrocínio, não tem o valor da terra em Patrocínio? Quanto custa um hectare aqui? A gente sabe. Então lá na Embrapa tem um banco de dados muito grande que trabalha com outros setores aí, do preço da terra em todos os municípios do Brasil. Pelo menos 2, 3 categorias de terra. Então dá para calcular o patrimônio fundiário, o dinheiro que o produtor imobilizou em prol do meio ambiente, não é isso? Ele tinha 1.000 hectares, só está usando 600, 400 está imobilizado com vegetação nativa. Então, esse é um capital fundiário. Eu não estou falando da biodiversidade, do serviço ambiental, estou falando de uma coisa super objetiva. É uma área, quanto é que vale o hectare lá de área assim e tal? Vale tanto. Então, nós calculamos para cada município qual é o valor do patrimônio fundiário que o agricultor imobilizou em prol do meio ambiente. E quando você calcula para o Brasil inteiro, sabe quanto é que dá? Dá 3 trilhões de reais. Dá um pouco mais de 3 trilhões de reais. Então eu pergunto para vocês, que categoria profissional no Brasil imobiliza do seu recurso privado 3 trilhões de reais para preservar a vegetação, para cuidar do meio ambiente? Quem faz isso? Os advogados? Os juízes das altas cortes? Eles imobilizam 3 trilhões de reais do seu patrimônio. Os médicos fazem isso? Os militares, os pesquisadores, os jornalistas? Que categoria profissional no Brasil imobiliza 3 trilhões de reais do seu patrimônio privado para preservar o meio ambiente? Só o produtor rural, né? Então, olha, gente, não tem no Brasil ninguém, nenhuma categoria profissional que preserve mais o meio ambiente e dedique mais recurso a isso do que os produtores rurais brasileiros, né? E isso também deveria estar em conta quando a gente fala da sustentabilidade. Eu queria agradecer a vocês aí pela atenção, por ter acompanhado aqui essa palestra. Eu fico à disposição, eu publico quinzenalmente um artigo sobre o agro na revista Oeste e mando numa lista de 6.000 WhatsApps. Ali tem o meu telefone, se alguém me mandar o WhatsApp se identificando e pedindo que eu mande o meu artigo, eu ponho na lista e mando o meu artigo quinzenal da Oeste e mando o comentário que eu faço também no Jornal da Band toda segunda-feira, de 2 minutinhos. Eu encaminho. Basta a pessoa me pôr o nome lá, falar só assim, e o telefone, manda nesse meu zap, e a minha equipe lá, o pessoal, providencia de vocês receberem também essas informações. Eu acho que não há a menor dúvida, né, sobre a sustentabilidade da cafeicultura brasileira. Eu trouxe aqui fatores externos que garantem essa sustentabilidade, trouxe os fatores internos, essas 3 grandes mudanças no sistema de produção, e sobrevoei com vocês aí 10 tópicos, sobrevoei mesmo. Depois a Fátima vai mostrar para vocês direitinho o que é a vida no solo, a complexidade desse ecossistema solo, o Marco vai falar da legislação europeia, do que aconteceu lá, etc. Mas eu acho que o essencial de uma dezena de temas que o Oswaldo me fez trabalhar, eu coloquei aqui na palestra. Muito obrigado pela atenção, estamos sempre à disposição para vocês aí, parabéns.